Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos ao Centro Espírita Meimei. Bem-vindos a essa casa nessa manhã, apesar de chuvosa, fresquinha, muito agradável. Agradecemos a todos por terem saído de suas casas, dispensado o seu tempo para estar aqui conosco e fazermos da manhã de hoje um momento muito agradável. É a finalização, o encerramento do segundo mês espírita, onde nós teremos a presença de André Luiz Rosa, que irá nos fazer a palestra hoje. Então, oficialmente, sejam muito bem-vindos, e em nome da Federação Espírita do Paraná e da 16ª URI, e também do CRE, que é o Conselho Regional Espírita, grupo este, então, que realiza o mês espírita, nós damos as boas-vindas, nossa saudação e o nosso cordial bom dia. Que nós tenhamos hoje uma manhã bastante agradável com André Luiz Rosa, que é natural de Rolândia, nossa cidade vizinha, vive na cidade de Valinhos desde 1981, espírita de berço, dedica-se ao estudo das obras de Allan Kardec, em consonância com as obras complementares de autores diversos. É palestrante, escritor espírita, colabora atualmente na entidade assistencial espírita Casa do Caminho de Valinhos, onde atualmente é o presidente. É autor dos seguintes livros: Não Espere Mais, Seja Feliz Agora, Páginas ao Vento, Quando as Crianças Voltam Mais Cedo para Casa, Quando o Coração Fala Mais Alto, título este que nós temos ali na recepção à venda, Quando o Amor Fala Mais Alto, Enquanto o Nosso Lar For Aqui, e Felicidade na Vida da Gente, outro título que está à disposição de vocês para aquisição, ok? André nos falará hoje sobre os diversos processos de obsessão em nossas vidas. E para início dos nossos trabalhos, nós gostaríamos de chamar o presidente da casa, Marcelo Celeda, para fazer a prece inicial. Bom dia a todos. Com muita alegria que a casa recebe cada um de vocês nesta manhã. Agradecemos a Deus também e convidamos agora então para a nossa prece de abertura. Vamos fechar nossos olhos, respirar pausadamente, sentir a paz desse ambiente, da música que estava preparando a nossa harmonização, e vamos agradecer a Deus, nosso Pai de amor e bondade, a Jesus, nosso irmão maior, nosso amigo de todas as horas. Agradecer pela bênção da vida, agradecer pelo acolhimento que sentimos todas as vezes que fazemos uma oração, por podermos nos sintonizar com as energias superiores que regem o universo. Muito obrigado, Pai querido, pela oportunidade de estarmos aqui hoje, por estarmos com o mínimo de consciência nesta vida e assim começarmos a compreensão da realidade espiritual. Permita, Senhor, que a nossa manhã seja de aprendizado, de elevação, de renovação dos nossos propósitos para o bem, a fim de que consigamos permanecer sempre como instrumento do bem, onde estivermos. Pedimos em especial, Jesus, para que suas bênçãos sejam derramadas sobre o André Luiz, para que a sua palavra se faça clara aos nossos corações, aos nossos raciocínios, que ele receba da espiritualidade superior de todos nós o nosso abraço fraterno, em energias benfazejas, para que tenhamos uma manhã de festa espiritual. Assim seja. Antes de passar a palavra ao André propriamente, nós gostaríamos de ressaltar que o mês espírita, para todos nós, é um mês de festividade, é um mês de congraçamento, um mês de união entre todos nós espíritas, é um mês de estudos e um mês onde nós itinerantemente percorremos as casas, confraternizamos com nossos irmãos, com os nossos palestrantes que vêm de longe, nos mostra que a
partir desse formato, passamos a atender 3 vezes mais público. E anteriormente tínhamos em torno de 7 palestras durante a Semana Espírita. E durante o mês espírita, nós estamos atingindo aí cerca de 15 palestras e já rumo a 20 palestras. Então significa que estamos no caminho certo, democraticamente, e façamos voto que as casas estejam cada vez mais cheias e nós possamos todos nos visitar nas casas e conversar com os nossos irmãos. André, a palavra é sua, seja muito bem-vindo, uma excelente palestra para você, viu? Tudo bem, bom dia a todos. Muito obrigado pela presença. Agradecido que estou na manhã de hoje, por estar retornando aqui no MEI. Obrigado pelo convite mais uma vez, pela paciência, né? Em nome da CIDA, cumprimento todos aqui da União da URI, não é? Por esse segundo mês espírita, todos os órgãos aí espíritas que organizam, os mentores desta casa, que nos permitem aqui estar. Parabéns pelo movimento espírita, o caminho realmente é esse, não tem outro caminho, é o caminho da união, é o caminho da diversidade dos temas, dos assuntos, para atender melhor e maior o público. E hoje nós estamos aqui, neste tempo que nos é cedido, para falar de um assunto muito interessante, que são os diversos processos de obsessão em nossas vidas. Não espere uma palestra pesada, porque não é o meu estilo, não é? E nós vamos falar aqui no Obsessão. Não esperem também uma palestra técnica, nem uma palestra cercada de informações muito complexas, porque o tema assim o exige na manhã de hoje. Então, para falar de obsessão, nós vamos dizer o seguinte, pensando bastante no que aqui iríamos discorrer, diríamos o seguinte: obsessão é ideia fixa. Cada vez que nós temos uma ideia fixa, nós estamos tratando de obsessão. Muitos espíritas acreditam que obsessão é exclusivamente quando um espírito que ali está, de natureza inferior, ele se associa a um espírito encarnado, este sendo desencarnado, e ele passa a influenciar o pensamento dele. Aí a gente fala que a gente está obsidiado, que nós estamos com um obsessor. Não é bem assim, também é assim, mas não é só isso. A obsessão era muito mais ampla. A obsessão trazida para o nosso dia, ela não é culpa, entre aspas, somente do espírito, que ali está associado conosco por algum motivo, por algum propósito. A obsessão é muito mais ampla. E como o tema é obsessão em nossas vidas, os processos da obsessão no dia a dia, então nós vamos aqui conversar com vocês na manhã de hoje sobre algumas coisas. Evidentemente que o assunto é muito amplo, tudo aquilo que nos persegue, e isso inclui as pessoas que estão do nosso lado também. Então vamos começar então dizendo o seguinte: eu vou pegar aqui o meu apontador para que vocês possam acompanhar o slide. Vocês querem que apague aqui na frente? Não? É aqui que eu apago? Porque eu acho que fica melhor para quem está mais ao fundo. Não prejudica vocês não, né? Tá bom assim? Fica melhor? Que bom. Então veja, algumas reflexões. Todos os espíritos encarnados, ou seja, nós neste momento, estão em constante contato com o mundo espiritual através do pensamento, que altera o campo vibracional conforme mais ou menos elevados sejam os pensamentos. Então, quer queira, quer não queira, nós somos espíritos, e os espíritos têm contato direto com os espíritos, independente de estarem encarnados ou desencarnados. Mais o slide: todos os espíritos encarnados, ou seja, nós novamente, estão em contato constante com outros espíritos também encarnados, como eu disse há pouco, através do contato direto ou do pensamento que altera o campo vibracional conforme mais ou menos elevados sejam os contatos e os pensamentos. Então, tem aquela pessoa que você cumprimenta
e você recebe uma vibração muito boa. Nós estamos falando em energia, e energia não é espiritismo somente, espiritualismo. Energia é física, ela existe, não é uma coisa lá do plano espiritual, não, é de lá para cá, de cá para lá. Então já está estudado pela física que a energia existe, ela pode ser manipulada, ela pode ser mudada. Então quando você cumprimenta uma pessoa e ela tem uma boa energia, você troca energia com ela. No entanto, quando você cumprimenta uma pessoa e ela não tem uma boa energia, você também troca energia com ela, só que é uma energia mais pesada. Então tem aquela pessoa que você não sente bem em trocar essa energia. Tem aquela pessoa que você não sente bem na casa dela. Você chega um negócio pesado, um negócio esquisito, você quer ir embora logo, você quer despedir logo, você quer, entre aspas, se livrar logo daquela coisa. Tem outras casas que você não quer ir embora. Tem outras casas que você quer ficar, é difícil ir embora, aí você despede 3 vezes, não é? Tem gente que despede na frente, dentro, depois na calçada, depois dentro do carro, porque é gostoso. Da mesma forma, o alimento que se transforma em energia, tem lugar que você, ou pela companhia, ou pelo ambiente, você se alimenta, e aquela comida, por mais chique que seja, é uma comida sem gosto, é uma comida... E tem gente que você vai lá, ela te faz um arroz, um feijão, um ovo frito, e é o melhor feijão, arroz, ovo frito do mundo. Então, tudo é uma questão de energia. Tudo é questão, então, com quem nós nos relacionamos. Porque quando a gente se relaciona, a gente se liga mentalmente. Este é o mecanismo da obsessão. Porque o espírito obsessor, o espírito que, irmãozinho nosso menos esclarecido, ele não tem condições de influenciar a nossa vida, a não ser pelo pensamento. A não ser pelo pensamento. Ele não consegue pegar o seu carro e estragar seu carro, por exemplo. Mas pelo pensamento ele consegue, porque ele vai dar um jeito. Então, isto é obsessão. Repito, ideia fixa. Bem, então nós vamos caminhando por aí. Perguntas, para que a gente não durma na manhã gostosa, né? Perguntas. Primeiro, cada um já responde mentalmente. Você já lidou com uma pessoa difícil na vida profissional? Acho que não é o caso de Londrina, nem de Malinhos, né? Aqui todo mundo tranquilo, mundo de regeneração, não é? Gente, a pessoa difícil. Alguém já teve aí um vizinho fofoqueiro que vigia a hora que você chega e a hora que você sai? Quando você chega em casa, você olha no vizinho, aquela cortininha se mexe assim, não é? É um espírito obsessor, é uma ideia fixa, né? O obsessor é encarnado, evidentemente, porque ele tem uma ideia fixa de te vigiar. Vamos em frente. Existe na sua família uma pessoa difícil? Tem gente aqui? Mas nós precisamos tomar cuidado, porque eu sempre estou dizendo que a gente sempre olha os outros, não é? A gente sempre acha que o outro é uma pessoa difícil. Nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes a pessoa difícil da família somos nós mesmos. Então nós precisamos nos vigiar. Vamos em frente. Já teve alguém ou alguma experiência de alguém que queria te manipular? Alguém que queria que você fizesse o que ela queria, com a ideia dela, com o jeito dela? Já também é um tipo de obsessão. É a obsessão pelo poder, é a obsessão pela voz de mando. Não? Já conviveu com alguém que tinha o rei na barriga? Não? Já também é uma forma de obsessão. A forma da arrogância, do orgulho, da vaidade, desprovido da humildade, da simplicidade, conforme nos encaminha e nos mostra a doutrina espírita. Então, meus amigos, nós, quando nos relacionamos, trocamos energia. E a gente muitas vezes fica com a energia do outro e leva para casa. E você assume problemas que não é seu. Problemas que não é para você resolver e que você não vai resolver. No entanto, você carrega a energia para dentro da sua casa. Então, conecte-se com as pessoas certas. Confie em você mesmo, na sua capacidade.
Como é que a gente limpa o corpo? Quando a gente tem um dia cheio, um dia de muito calor, que você vem para lá, a gente fica, né? Fica cansado, fica suado. Aí você chega em casa, o que você quer? Tomar um banho para limpar aquela energia física. E acontece isso, você toma um banho e se renova. Aí você dura mais umas 2, 3 horas até depois do banho, não é assim? Como é que a gente faz para limpar a alma, o espírito? Não dá para dar banho no espírito, né? Se desse, né? Pegava um sabão. Já tem o sabão do nosso lar? Não tem, né? O shampoo, a alvorada, né? Então, a gente limpa a alma, limpa o espírito mentalmente. É pelo pensamento. Então, quando vai tomar o seu banho, passando sabonete, passando shampoo, já vai pensando também no espírito. Já vai pensando também, Jesus, me ajude a limpar o espírito. Não quero ficar com a energia que não seja a minha, e uma energia ruim. Então, vamos nesse sentido. No livro Pensamento e Vida, tem um capítulo chamado Sugestão, Pensamento e Vida, Emmanuel, e ele diz o seguinte: nossas emoções, pensamentos e atos são elementos dinâmicos de indução. Então veja lá o que nós vamos falar para os outros também. Veja lá que atitude nós vamos tomar. Veja lá como é que nós vamos nos comportar. Porque se a gente destratar alguém ou tratar de alguma forma inadequada, nós estamos trocando energia. E essa pessoa vai levar a nossa energia embora. E essa pessoa vai ficar pensando na gente de forma negativa, que também é uma forma de obsessão. Isso vai nos prejudicar também. Que coisa, não? André, mas é muito difícil então. Dificílimo. Muito difícil. A gente sempre diz na palestra agora que estar reencarnado não é tarefa fácil. Nós sabemos, porque quando a gente estava no plano espiritual, a gente já sabia que seria difícil, e os nossos amigos espirituais também sabem, e Jesus também sabe. Por isso que Ele está sempre do nosso lado, renovando as nossas energias. Ninguém aqui reencarnado, nem os maiores missionários evoluídos, vamos dizer assim, estiveram aqui em Mar de Rosas. Já perceberam isso? Todos tiveram as suas dificuldades. Então estar reencarnado é realmente um chumbo grosso, né? É complicado. Mas quando nós nos relacionamos bem, quando nós chamamos aquele amigo para tomar um café, que é uma coisa agradável, não é assim que a gente faz? Quando você quer conversar com uma pessoa, você está um pouco estressado, você fala: fulano, vamos marcar um café. Aí a gente marca aquele café ou alguma coisa. E quando a gente se relaciona bem com alguém, essa troca de energia gostosa, o hipotálamo libera um hormônio chamado ocitocina, que é o hormônio do prazer, do amor. Então, neste momento aqui que nós estamos irmanados, estamos com uma energia legal, não é? Nós estamos liberando ocitocina. E isso vai fazer um bem enorme para o nosso físico e para o nosso espírito. Porque isso está correndo na nossa corrente sanguínea. Por outro lado, quando nós desentendemos, quando nós brigamos, quando nós passamos dos limites com alguém, nós liberamos um outro hormônio chamado cortisol. Se a gente brigar com alguém, o cortisol corre na corrente sanguínea e demora para se dissolver. Dizem os especialistas que 20 segundos de cortisol na corrente sanguínea, ele demora de 24 a 48 horas para se normalizar. Dá até dor de cabeça. Você sente mal, sente cansado, né? Não tem aquele dia que fala: nossa, hoje eu estou acabado. Hoje eu vou ver se eu durmo um pouco, para ver se eu me restabeleço, porque aquilo me tirou a energia, e tirou mesmo. São os obsessores do dia a dia, travestidos de várias formas, em vários lugares, de várias maneiras, e que tiram realmente a nossa energia. Olha, Antoine de Saint-Exupéry diz o seguinte:
tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Então a questão é nossa. Então eu sempre digo, não fique com a energia que não é sua. Não fique, não aceite. Nós temos esse livre-arbítrio. E para isso nós podemos até criar um mantra. Sabe o que é mantra? É aquela frase de efeito particular sua mesmo. Então, quando alguém chegar com aquela energia ruim, sabe aquela mala sem alça? Aquele que vem para realmente descarregar em você, é aquele que você chega e fala, como vai? Ele responde como vai. É 15 minutos de lamentação, lamúria, reclamação, coisa ruim, você sai de lá arrasado. Aquele sujeito que você pergunta que dia é hoje, ele te conta a história do calendário desde a época dos romanos, dos não sei o quê. Então, crie o seu mantra. Por exemplo, o meu é mais ou menos assim: não quero essa energia, não aceito essa energia, não vou ficar com essa energia. Então, quando vai chegando aquela obsessão ambulante em forma de encarnado, você já pensa mentalmente, vai falar para ele, né? Você vai arrumar mais confusão, mas você já pensa, não vou ficar com essa energia que não é minha, né? Se a gente estivesse na Umbanda, a gente falaria, vamos fechar o corpo, para que não entre nada ruim, não é assim? Então, no livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz dá uma informação interessante. Ele fala dos ectoparasitas. Você sabe o que é ectoparasita? Alguém já teve piolho aqui? Já teve? Quem não teve, né? Carrapatinho. São ectoparasitas. Então, ecto é sobre. É aquele que fica na superfície. Ele gruda. Então, nós, no decorrer da vida, temos alguns ectoparasitas. Pulgas, não é? Então, o que acontece? Do ponto de vista espiritual, diz André Luiz que não é a pulga, evidentemente, né? Mas os ectoparasitas absorvem as emanações vitais dos encarnados que com eles se harmonizam. Como são os que se aproximam eventualmente dos fumantes, por exemplo, dos alcoólatras, de todos aqueles que se entregam aos vícios e de desregramento de qualquer superfície. Então, se o sujeito, no plano espiritual, gosta de uma bebida alcoólica, ele vai se relacionar, vai se parasitar ou se ectoparasitar em torno ou com alguém que tem aquele mesmo intuito. Por isso que Exupéry fala que a gente cativa exatamente o que a gente se relaciona. Ainda em Evolução em Dois Mundos, André Luiz fala, olha aqui, olha, a cena do ectoparasita, né? Ele fica grudado. Tem os ectoparasitas humanos também. Você chega e ele já cola em você, pega uma carona, né? E André Luiz fala dos endoparasitas. O que é endo? Endo é dentro. Vocês já fizeram endoscopia? Dentro. Então, endoparasita é aquele que vai no campo mental. É aquele que vai por dentro. É aquele que influencia o pensamento. É aquele que você está lá naquela ponte, ele fala, pula, vai, pula agora. Aí o anjinho fala, pula não, pelo amor de Deus, né? Então, quem tiver o campo vibracional mais relacionado e mais afinado com você, vai determinar se você pula ou não pula. Também é o mecanismo do suicídio. É o campo mental alterado e uma influenciação enorme também em alguns casos. E aqui eu trago para vocês na manhã de hoje sete só, para não se estender muito, não é verdade? Personalidades vampirescas, que são aquelas pessoas que eu chamo de vampiro, que chega do seu lado e que são os obsessores do dia a dia. Pode estar dentro da nossa casa, viu, gente? Tá. Pode estar no nosso trabalho, pode estar no meio social, até mesmo dentro do centro espírita. E são espíritos encarnados. São espíritos encarnados. Então aqui nós vamos destacar alguma coisa, que são aqueles que geram espécie de processo inconsciente de sucção de energia, e que eu chamo de obsessores também. Então eu vou discorrer rapidamente sobre os 7 tipos,
E por favor, ninguém cutuca ninguém, né? Porque a gente já começa a se enxergar, já começa a enxergar aquela outra pessoa. Então nós vamos manter a discrição, né? Para não gerar energia ruim, né? O primeiro é aquele vampiro de personalidade exigente. É o que eu chamo de personalidade exigente. Quem é esse vampiro? É aquele que está do seu lado, mas ele está lá para te criticar. Ele está lá para te derrubar. Então, vocês fizeram um mês espírita? Fizemos. Mas o mês inteiro? São 30 palestras. Quem que aguenta isso? Haja coração. Se faz 7 palestras, mais 7 palestras, você pode fazer 7, 15, 30, 45, 1h30. Não vai contentar. Porque ele está lá para te derrubar, para te criticar. Ele está lá para contrariar. Ele está lá para dizer que você está sempre errado. E aí ele te fala, olha, eu estou te falando, mas eu sei o que é melhor para você, porque eu te conheço. E ele nos conhece até mesmo na outra encarnação. Conhece. Não é? Então tudo o que você faz, o vampiro exigente critica. Se você pega um livro para ler, ele vai falar, mas esse livro, com tanto livro bom, você vai pegar esse? Eu assisti tal filme, mas esse filme, com tanto filme para assistir justo, então não tem jeito. É conviver, ter paciência e não trocar energia. E quando eu falo não trocar energia, é nem retrucar. Daqui a pouco eu vou ensinar um método para não retrucar, que é um método muito eficiente lá em São Paulo, não é? Nós temos a personalidade pessimista. Os vampiros de personalidade pessimista é aquele que sempre acha que não vai dar certo. Ele também te põe para baixo. Ele suga a sua energia. Se você fala, puxa, esse copo está meio cheio, ele fala, não, está meio vazio. Ele tem uma outra perspectiva de vida. Ele acha que sempre que alguém vai passar a perna nele, sempre negativo. Se você fala alguma coisa boa, ele sempre tem argumento bom ainda, consistente para convencer, e às vezes convence que você está errado, e às vezes você muda de ideia. Às vezes você pensa uma noite inteira para tomar uma decisão e toma. No outro dia você encontra com o vampiro pessimista e ele fala, pensa bem, se eu fosse você eu não faria isso, vai estar errado, depois não fala que eu não te avisei. E a gente acaba influenciado pelo pensamento alheio, trocando a nossa ideia, e depois fala, meu Deus, devia ter feito aquilo, para que eu fui ouvir fulano? E a gente ouve, porque a gente até confia. O terceiro é a personalidade catastrófica. É aquele vampiro que acha que tudo é o fim do mundo, tudo vai acabar em acidente, tudo vai acabar em tragédia. Então, o assunto preferido do personalidade catastrófica é a folha policial. Ele vai no jornal, a primeira coisa que ele lê é a necrologia. Ele quer saber quem morreu. Ele quer saber quem foi atropelado. Ele não quer saber se abriu a creche, né? Se consertou a rua. Não quer saber nada. Não quer saber. De mês espírita ele nem quer saber. E ele acredita que a vida é cheia de perigo, armadilha, arapuca, enrascada, e ele está sempre ali achando que alguém vai passar a perna nele, como eu disse. Personalidade catastrófica. Ainda bem que eu não estou identificando em nenhuma dessas, gente. Olha que bom, né? Nem vocês, olha como nós somos bons, né? Não é? Tem a personalidade vitimista, já comentado aqui na manhã de hoje, que é aquele que não para de reclamar nunca. Tudo o que você fala, ele é o cativo do destino. A pior reencarnação é a dele. Não tem dor maior que a dele, prova maior, imagina. A dele sempre é aquela queixa constante. Mesmo dando tudo bem, ele acha que alguma coisa vai dar errado também. Vocês estão percebendo como as personalidades se confundem e se fundem? Então, é realmente uma obsessão. A personalidade agressiva, esse é o mais problemático, principalmente na casa espírita, e na igreja católica e na igreja evangélica também.
porque é o sujeito que vem lá do tempo das cruzadas e ele ainda acha que está do tempo das cruzadas e que ele ainda é o comandante e que ele manda atacar ou ele manda recuar. É ele que manda. Então, e ele não sabe mandar, ele fala gritando, tom de voz acima do normal, não é? Ferem ao falar, acendem sua fúria por motivos fúteis. Então você precisa, para conversar com aquela pessoa, usar palavras na medida. Então é assim, isso estamos falando em humanidade, não é? Quando você vai falar com fulano, fala, ó, vamos ter que falar com fulano, mas vamos ver como é que nós vamos falar para ele, porque senão ele melindra, senão ele se chateia, ele até altera, é a personalidade agressiva, que esgota em 10 minutos de conversa. Tem mais, tem a personalidade sarcástica, que é aquela que tira aquele sarrinho, mas no fundo ela está te criticando. Ela fala, ô fulano, você fez tal coisa, eu estou brincando, viu? Não ofende não, você sabe que eu sou brincalhão. No fundo ela quer alfinetar, né? É a personalidade sarcástica. E por último, a personalidade pegajosa. Já foram 7. Deve ter umas 152,5, né? Mas aqui nós estamos destacando só 7. Condensamos algumas, juntamos. Aqui, a personalidade pegajosa é aquela personalidade que é o chiclete, né? Você está arrumando para ir no lugar e fala, fulano, você vai? Pô, eu vou também. Você fala, não, mas você vai, eu vou junto. E ele vai só para azucrinar as paciências, só para criticar, só para botar para baixo, só para botar defeito. Não é uma boa companhia. Então, ele realmente, o pegajoso, ele reúne uma série de personalidades vampirescas e ele acaba deixando sua energia mais para baixo. Então veja, todos os seres humanos projetam na gente problemas que são deles, a maioria. Então a pessoa quer descarregar em você o problema dela, porque a gente tem que dividir com ela o karma dela, e tem que dividir com ela a cruz dela, que não está fácil, e a cruz é dela, e nós temos a nossa. Nós podemos ajudar. Lá no Evangelho é amar o próximo como a si mesmo. Eu preciso amar o próximo, só que pensa em você também. Se você não está bem, como é que você vai ajudar o outro? Já pensaram nisso também? Não é uma questão de egoísmo, não. É uma questão de realidade. Então, nesses momentos em que nós sofremos ataques de personalidades vampirescas, de obsessores encarnados que rodeiam o nosso dia a dia, a grande receita é a serenidade. É por isso que nós temos a doutrina espírita como instrumento e como terapia, como o subitem de vocês, o subtema aqui deste evento: o espiritismo como instrumento terapêutico para o espírito. 95% do que nós vivemos aqui na Terra, nós vivemos para a materialidade, e 5%, um pouco menos, a gente vive para o espírito. É muito pouco. E estou sendo bem generoso nas estatísticas. Vocês devem estar perguntando o que faz um boi numa tela de palestra espírita numa manhã de domingo chuvosa. É muito simples. O método boi é o método que nós podemos usar para não destratar o companheiro, aquele obsessor encarnado que nos rodeia, que vem falando besteira, vem falando coisa, vem imprimindo energia ruim, e se a gente entrar na dele, nós entramos na dele. Então o método boi é muito bom para você ficar na sua e não assumir a energia que não é sua. Então deixa ele falar, é bom ele falar, mas você usa o método boi. O método boi é muito simples. Conforme o obsessor encarnado vai falando, você só comenta assim, só isso. É o método boi. Não fala nada. Se você falar, você trocou energia. E tem também
O método gelo. Dá um gelo no sujeito. Deixa ele falar, tudo bem, tá bom. Ah, mas você vai tomar providência? Fique tranquilo. Fique tranquilo, me aguarde. Dá um gelo. Ele tem que perceber em algum momento que não é assim que a banda toca. Não é ele que determina o futuro de ninguém. E tem gente que acha que determina o futuro de todo mundo. E é assim. E nós estamos carregando isso, não é agora, é de outras encarnações. São séculos redundando no mesmo defeito, no mesmo querer de poder mandar no outro, de alguma forma. Você quer ver uma coisa? Isso é próprio do ser humano reencarnado, espírito mediano, imperfeito. Quer conhecer alguém? Dá algum tipo de poder para ele. Gente, pega uma pessoa da rua, dá um coletinho refletivo, aquele que reflete, sabe? Reflexivo, não sei como é que fala. Dá uma fardinha para ele, bota ele ali para olhar o carro. Fala, ó, senhor, o senhor aqui vai tomar conta dos carros. Ele já encosta. Ele já fica. Quando para o primeiro carro, ele, opa, aí não. O senhor vai parar lá. Não, eu vou. Não, quem manda aqui sou eu. Porque ele assumiu a autoridade. Você imagina a caneta de um presidente. Você imagina a caneta de um ministro supremo. Que coisa boa que ele pode fazer, mas que arraso que ele pode fazer também, dependendo da sua índole espiritual. Então, nós estamos há séculos neste círculo fechado de pensamento, onde a vingança predomina, onde o poder predomina, e nós precisamos sair disso. Nós precisamos crescer. Nós precisamos notar que isso aqui que nós estamos vivendo não é nem uma passagem, é um curso de verão. O que são 70, 80, 90, 100 anos para o espírito imortal? Não é nada. É um cursinho de verão que nós estamos vivendo aqui. Daqui a pouco estamos voltando para casa. E vamos recordar isso aqui tudo com muito carinho e vamos levar o que a gente conseguir aprender. Então dê um gelo no sujeito, né? E ainda lá no Pensamento e Vida, diz Emmanuel que se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes do pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão, segundo os princípios da afinidade. Então, quem mente muito aqui na Terra e desencarna repentinamente, ele vai se relacionar com que espíritos do lado de lá? Espírito que só fala a verdade? Difícil. Quem é extremamente egoísta, apegado aos bens materiais, se desencarnar agora, como é que chega do outro lado? Vai se relacionar com quem? Com o espírito caridoso. Ele vai procurar a turma dos egoístas. E se você tiver numa turma de egoísta, quem vai querer repartir alguma coisa com você? Fala para mim. Aí nós vamos estar numa sinuca. Se você está numa turma de mentirosos, você vai confiar em quem? Quem vai te falar a verdade? Olha como a doutrina esclarece, espírita. Interessante, não é? A associação mora em todas as coisas, preside a todos os acontecimentos e comanda a existência de todos os seres. Quando nós reencarnamos, ao reencarnar um pouco antes, nós visitamos o lugar onde nós vamos ficar, que é para já ambientar. Nós visitamos a nossa mãe, nosso pai, mesmo antes da célula ovo estar dentro do útero. Nós participamos de cursos rigorosos, intensivos, lá no plano espiritual, para que a gente não chegue aqui e dê os burros na água de novo. Mas a gente chega aqui e comete sempre o mesmo erro, adota sempre a mesma postura. Sempre a mesma postura, como é que pode? Não é? E a gente adota. Eu sempre conto uma história, só para a gente lembrar dessa teimosia nossa em sempre ter a mesma personalidade, não querer mudar. Chego em Itu,
cidade de São Paulo, ali próxima à cidade de Salto, Piracicaba, por ali. E aí eu cheguei à noite e eu estava um pouco em cima da hora. E Itu, para quem conhece, é uma cidade antiga e o centro é de ruas muito estreitas. Então para carro de um lado só. E o Centro Espírita de Itu, chama isso mesmo, Centro Espírita de Itu. Ele é bem no centro e é uma rua bem assim, estreitinha. E eu fui chegando com o carro, e a primeira vez que eu fui não conhecia, e procurando ali um lugar para estacionar, né, preocupado com o horário também. E quando eu chego quase na porta do centro, algum cidadão de bem tinha colocado 2 cadeiras ali para segurar uma vaga. E eu falei, acho que eu vou ali mesmo. Eu acho que o mar dá para peixe, acho que é para mim. Aí eu parei por ali com o carro, na rua ainda, desci o vidro. Eu vi um sujeito, gente, alto, 1,80 m mais ou menos, cabelo encaracolado assim, que emoldurava a cabeça, um nariz para frente. Todo nariz é para frente, né? Mas esse era muito para frente. Aquele nariz assim, e eu olhei aquele sujeito assim, uma figura marcante. Veja que nós estamos refletindo a nossa personalidade nas várias reencarnações, certo? E aí então o sujeito olhou para mim, eu dentro do carro ainda, ele olhou, ele já falou, você é o André? Eu falei, sou. Aqui, pode parar aqui. Manobra, rápido. Aí mandou para ele lá, conforme ele mandou, pode vir, parou, tá bom. Aí eu desci do carro, tudo bem, tem alguma coisa para carregar? Eu falei, tem uns livros, fulano, pega o livro aqui. O sujeito deve coordenar as coisas por aqui, não é? E já fomos entrando na casa espírita, vamos, está em cima da hora. Vai usar projetor? Vou. Fulano, monta o projetor. Você quer água gelada ou sem gelo? Tanto faz. Fulano, traz uma água aqui, pode ser com gelo. E eu percebi que ele que comandava ali aquele cenário ali na casa espírita para começar a palestra. E aí, terminando ali a palestra tal, eu fui autografar os livros, ele chegou no meu ouvido e falou, você vai dormir, o hotel está reservado já, viu? Eu falei, ok, depois nós vamos comer uma pizza. Eu falei, tá bom, quem sou eu para falar que não vou, né? Como que ele mandar? É ele que manda aqui. E aí nós fomos depois de uma pizza, ele, a esposa, uma pessoa assim, fantástica, conversadeira, muito bem relacionado. Aí no meio da conversa, ele, no alto, cabelo encaracolado, nariz para frente, falou para mim, André, deixa eu te contar uma coisa. Eu fui uma vez no Chico Xavier, lá em Uberaba, e ele me disse que numa outra encarnação, eu fui um centurião romano. Aí eu falei, posso falar uma coisa? Nem precisava da mediunidade do Chico Xavier para descobrir que você foi um centurião romano. O centurião é o sujeito que fica na porta do palácio, com aquela lança na mão. Esse entra, esse não entra, você tem hora, você não tem hora. E nós somos assim. A gente percorre as casas espíritas e a gente acha os centuriões romanos. A gente acha os imperadores. A gente acha os reis, rainhas. Difícil achar súdito, né? Porque ninguém quer ficar abanando o outro lá. Então, gente, tem um ditado popular que nós vamos mudar ele hoje. Vamos. O ditado popular diz assim: diz-me com quem andas e te direi quem és. Não é assim o ditado? Diz-me com quem andas e eu te direi quem és. Trazendo para a doutrina e para essa reflexão da manhã de hoje, nós poderíamos mudar esse ditado dizendo: diz-me o que tu sentes e eu te direi com quem andas. Dependendo da sua energia, dá para saber quem é a sua turma. Dá para saber. Aqui não é muito visível o ver essa turma, mas no plano espiritual não tem jeito. Caem as máscaras, porque aí nós não estamos acobertados pelo corpo de carne. Lá dá para saber tudo. Então, algumas considerações finais, olha lá, para não ficar com a energia que não é sua, portanto, para não absorver estes obsessores encarnados que nós temos no nosso dia a dia. São alguns itens, tá bom? São só 127, viu, gente? É pouca coisa.
Fique tranquilo. Primeiro, são alguns itens só para a gente refletir neste final de palestra, falando sobre ainda os obsessores no nosso dia a dia. Então, primeira coisa, descubra quem está controlando o seu coração. Quem tiver no controle vai ser o determinante para a sua energia diária. Se for Jesus, é uma boa notícia. É uma boa notícia. Se for algum outro sentimento mais aqui da terra, já pode começar a ficar preocupado. Quem está controlando o nosso coração? Vamos pensando nisso. Segundo, cuidado com os neurônios espelhos. Você sabe o que é neurônio espelho? Neurônio espelho é assim: você anda tanto com uma pessoa, você acaba ficando igualzinho a ela. Isso é neurônio espelho. Então, muito cuidado. A gente anda com gente que mente muito e a gente começa a mentir pela influenciação, porque nós somos influenciáveis. Nós temos que ter um orar e vigiar constante. Você começa a andar com alguém sério, o risco, né, de você ficar... Quem que nos ensinou? A gente tem que se esperar em quem? É naquele professor que nem ligava para a gente, ou é naquele mestre, naquela professora que você se lembra até hoje? Todo mundo aqui nesse salão deve se lembrar de alguma professora na vida ou professor que ficou extremamente marcante. Esse é o neurônio espelho bom. O pai, a mãe, um parente, um tio querido, esse é o neurônio espelho. Tem neurônio espelho que não vale a pena. Proteja-se mentalmente, crie o seu mantra, já falei aqui hoje. Diga sim, mas aprenda também a dizer não. Eu conheço uma pessoa que ela tem um problema sério para dizer não. Ela já chegou a marcar 2 compromissos no mesmo dia, no mesmo horário, porque não conseguia falar não. Eu falei, mas como é que você vai fazer? Só se vai o seu espírito num lugar e seu perispírito no outro, porque não é possível. Então aprenda também a dizer. Nós vamos ajudar, vamos, mas também nós temos que regrar. Nós não podemos abraçar o mundo, que isso aí dá estresse. Isso aí é colocar no seu ombro energia que não é sua, problema que não é seu. Vai ajudar com certeza. O Evangelho fala que é para ajudar, mas você não pode assumir o problema que não é seu e o outro ficar na folga. Então, diga não. Mãe, pode ficar com os meninos hoje? Hoje eu não posso. Mãe ruim, mas hoje eu não fico. Você fica com seus filhos. Porque tem filho que quer deixar os meninos segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Feriado, dia santo, Natal e Ano Novo. Aprenda a dizer não também. Cuidado com os fiscais de obra pronta, que traz uma energia ruim. Fiscal de obra pronta é assim: onde vamos colocar aqui o púlpito? Chama púlpito, né? Coloca aqui, tá bom. Não, coloca mais para cá. O que você acha? Arrasta aí, pega aí, muque. Dá trabalho, suor. Aí colocou no lugar. Quando, né? Começou aqui, olha, 9h30, não é? Aí 9h31 chega o fiscal de obra pronta. Chegou depois do horário. Aí ele olha e fala, isso aí não ficou bom. Quem colocou isso aí? É o fiscal de obra pronta. E ele impregna de energia. E todo mundo fala, não é possível. Que ele chegou agora e está botando defeito. Em Valinhos nós temos também um fiscal de obra pronta, né? Ainda bem que não são muitos. O peso do outro é do outro. Você pode ajudar a aliviar? Claro que pode, deve. É o dever do cristão. Só que você não vai carregar a cruz do outro, que a cruz não é sua. O trabalho é coletivo, só que a evolução é individual. É cada um. É só mais esse daqui, viu, gente? As pessoas não tomam atitudes por sua causa, e sim por decisão delas. Não deixe que as escolhas alheias te perturbem. E tem gente que se estressa com isso. Gente, fulano vai fazer isso, e agora como é que ele vai fazer? E ele fica pensando e liga lá e vai atrás por uma decisão que é do outro.
eu tenho certeza que ele vai se dar mal. Vai se dar mal, é ele que escolheu. Tem coisa que você muda, tem coisa que você não muda. Não adianta. Então apoia, dê o ombro, mas não assuma. Se o outro não consegue enxergar o caminho tortuoso, apesar da sua ajuda, espere um pouquinho, como diz lá em Minas. Não tem outro jeito. 9. Ajude sempre que puder, mas preserve o livre-arbítrio. Olha, eu estou te ajudando, mas você vai tomar a decisão. Porque se você tomar a decisão por outro e der errado, a culpa é sua ainda. E a energia vai embora. E por último, deixe as pessoas livres para escolher e mantenha-se leve. Obrigação cumprida, dever feito. Está tudo certo. É isso que Jesus veio fazer. Ele veio aqui, nos informa, nos apoia, nos orienta, nos dá todo o suporte, mas a decisão é nossa, e a consequência também. Não tem jeito. Pode parecer um pouco duro isso, mas, gente, é realidade. Aqui no livro Justiça Divina, eu, encerrando a nossa fala, falando dessas obsessões, eu gostaria de dizer o seguinte: Justiça Divina, pelo Espírito Emmanuel, é um livro que embasa este nosso livro que está ali na porta, Felicidade na Vida do Outro. Nós estudamos um capítulo desse livro e de outro livro, para vocês terem uma ideia da profundidade de Emmanuel. E no capítulo, ele diz o seguinte: seja qual seja a dificuldade, não acuses nem desaниmes. No campo do espírito, a injúria é lodo verbal, queixa é semente morta, reclamação é fuga estudada, censura é ponta de espinho, melindre é praga destruidora, irritação é tempo perdido. Gente, irritação é tempo perdido. Quantas vezes nós nos irritamos por dia? Vocês já contaram? Vocês já contaram? Por coisa boba, um prato, um botão de camisa, Ideal inoperante é água parada, por isso vá em frente. Desalento é ramo seco, ninguém avança sem movimento. Não há evolução nem resgate sem ação. Evolução é suor indispensável, resgate é suor necessário com o pranto da consciência. Portanto, meus amigos, vamos em frente. Energia boa, não tem como. Aqui estão nossos livros, como eu já disse, ali na porta. Felicidade na Vida da Gente e Quando o Coração Fala Mais Alto. Tem alguns no forno ainda, não é? Logo, logo nós teremos novidades. E eu quero deixar com vocês um presente na manhã de hoje, porque nós temos muitas personalidades. Nós temos a personalidade eu, nós temos a personalidade eu mesmo, que é na hora da irritação, nós temos a personalidade eu espírita, que é outra, que é quando a gente chega na casa espírita. Então nós somos muitos dentro de um mesmo espírito. Então, Cora Coralina, a poetisa dos becos de Goiás, doceira de profissão, poetisa de coração, ela diz assim: fixem nas imagens. Não se preocupe com as letrinhas não, que eu vou ler. Fixa bem na imagem, porque é o nosso Brasil, e nós precisamos vibrar muito pelo nosso Brasil, neste momento difícil, mas de passagem, não tenhamos essa dúvida. E Cora Coralina diz assim, no poema Todas as Vidas, que retrata nós mesmos, ela diz assim: vive dentro de mim uma cabocla velha, de mal olhado, acocorada ao pé do borralho, olhando para o fogo, benze quebranto, bota feitiço, um orixá, macumba, terreiro, ogã, pai de santo. Vive dentro de mim a lavadeira do Rio Vermelho, seu cheiro gostoso d'água e sabão, rodilha de pano, trouxa de roupa, pedra de anil, sua coroa verde de São Caetano. Vive dentro de mim a mulher cozinheira,
pimenta, cebola, quitute bem feito, panela de barro, taipa de lenha, cozinha antiga, toda pretinha, bem cacheada de picumã, pedra pontuda, com buco de coco, pisando alho, sal. Vive dentro de mim a mulher do povo, bem proletária, bem linguaruda, desabusada, sem preconceito, de casca grossa, de chinelinha e filharada. Vive dentro de mim a mulher roceira, enxerga de terra, trabalhadeira, madrugadeira, analfabeta, de pé no chão, bem parideira, bem criadeira, seus 12 filhos, seus 20 netos. E finalmente vive dentro de mim a mulher da vida, minha irmãzinha, tão desprezada, tão murmurada, fingindo ser alegre, seu triste fado, todas as vidas dentro de mim. Na minha vida, a vida mera das obscuras. Cora Coralina, Poemas dos Becos de Goiás, do ano de 1983. Meus amigos de Londrina, este era o recado. Espero ter atingido o objetivo. Muito obrigado pela presença de todos, pelo carinho, pelo convite do evento, onde nós estamos encerrando este mês espírita aqui de Londrina, que venham outros muitos para a orientação dos encarnados e desencarnados. E gratos pela presença de todos, eu gostaria de deixar duas frases, que vocês não levem na memória não, levem no coração, porque na memória a gente esquece tão fácil, né? Então no coração a gente sempre fica ali algum resquício. E a primeira frase é do poeta, ator, escritor Mário Lago. E Mário Lago nos disse o seguinte, abre aspas: quando o homem perder a esperança, pode apagar o arco-íris, fecha aspas. E a segunda e última frase, nós vamos de Clarice Lispector. E Clarice nos disse um dia assim: por todos os lugares por onde passei, procurei deixar o melhor de mim mesmo. Se não fui notada, é porque não me olharam com os olhos do coração. Muito obrigado a todos. Até a próxima oportunidade. Obrigado, gente.